Oséias é fácil, né? Você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar e Isaías. Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Daniel, Oséias, então é fácil, depois do Daniel. 6:3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos nós temos até aquele dia, irmão, que nós o veremos face a face. Enquanto estivermos aqui, somos eternos aprendizes, sempre temos que aprender com o Senhor, mas tem gente que para, chega a ser até cômico, tem gente assim, não, eu conheço o Senhor, nós conhecemos pouco, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Ele diz, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós temos a história de um homem chamado Enéas, temos do Oséias para o Enéas, capítulo 9, versículo 32, 9:32. Atos, quinto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Santos são os separados, então eram homens e mulheres que tiveram um encontro com Jesus. E o Pedro, passando por toda a região, foi aos santos, aos homens de Deus, às mulheres de Deus. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Quer dizer, o Enéas era um homem de Deus, mas não tinha entendimento de cura divina. Você sabe que tem muita gente que não tem esse entendimento? Tem gente que acha normal, no final de contas, doença não dá na parede, isso aqui. Não. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, irmão, que nós devemos conhecê-lo. E nós temos que ficar com a verdade, que é a palavra de Deus. Agora você vê o Enéas, mas a cura dele foi tão impactante que o versículo seguinte diz... E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quer dizer, devia ser um caso conhecido, um homem público, foi uma coisa notória, uma coisa conhecida, impactante, que a cidade se converteu. É isso que está faltando, e o diabo então faz de tudo. Dr. T.L. Osborne escreveu um livro chamado Impacto. E ele fala sobre isso, ele faz uma ilustração, né? Faz assim que o diabo fez uma reunião com os seus demônios. E ele dizia, vamos parar esses crentes. Quem nós não podemos destruir, nós vamos tentar segurá-los. E eles começam a segurar assim. Por quê? O Enéas era um salvo, um homem que ia para o céu depois da sua morte, porque era um santo, já tinha aceitado Jesus, mas a cura que ele recebeu foi um testemunho para quem? Para os outros. Olha a importância de mostrarmos a grandeza de Deus, de conhecermos o Senhor na sua totalidade, de buscar mais conhecimento, porque a cura, entendo, de uma doença leva tantas pessoas à salvação. Toda uma região se converteu com o testemunho dele. No livro de Mateus, capítulo 9, nós temos um outro caso, Mateus 9. O caso conhecido, o paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, a fé pode ser vista, mas a fé é abstrata, mas a fé é em ação. Eram 4 homens que chegaram onde Jesus estava, tinha tantas pessoas que eles tiveram que descer pelo telhado. Jesus viu a fé deles. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eu falo durante décadas, posso falar assim, que esse homem não foi ali para ser perdoado, foi ali para ser curado, mas Deus tinha algo mais. Deus tem algo mais para você. Você está clamando e você não sabe o que Deus tem. Eu estou clamando a cura para um exemplo, da úlcera. Não tenho, só um exemplo só, né? Estou clamando a cura de uma úlcera. Mas aí eu começo a entender que Deus tem mais para mim. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes. E você quer coisas grandes mais do que o perdão dos pecados?
Porque o pecado gera a morte é a separação eterna de Deus. Quem morrer em pecado vai estar eternamente separado de Deus, e Jesus tinha algo maior para aquele homem. Eu costumo dizer, quem tem o maior tem o menor. Você chega para mim e diz assim, irmão Jaime, me arruma aí 100 mil reais. 100 mil eu não tenho, eu tenho 1 milhão, mas 100 mil eu não tenho. Chega a ser até cômico, não é verdade? Mas não tenho não, não pede não. Só o exemplo. Então, a pessoa, meu irmão, tem que abrir os olhos para isso. Deus tem algo maior do que você está pedindo. E diz aqui, e alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Note uma coisa, eles glorificaram a Deus pelo perdão dos pecados ou pela cura? Pela cura. Agora você vê que as pessoas não vê que a maior bênção não é isso. A maior bênção não é o milagre dele ter se levantado, dele ter os pecados perdoados. Porque se ele fechasse os olhos, entenda bem, ele ia para o inferno, mas agora já não ia mais. Os seus pecados tinham sido perdoados, deveria continuar seguindo a Cristo. E abra os olhos, Deus tem muito mais, nós temos que conhecê-lo. Eu, quando vim para a igreja, eu sempre digo, eu não vim para ser perdoado, eu vim para ser curado de depressão, de pânico, de medo. Mas eu entendi que Deus tinha mais. Deus tem mais para você. E nós, às vezes, perdemos e muito. Veja Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Você está aí em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 4, 19. Ele diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dá de riqueza aqui, mas suprirá. Qual é a sua necessidade? É de glória. Agora, por Cristo Jesus, pela revelação da palavra. Ele supriu, nós não cremos nisso, não acreditamos. Nós vimos um homem que tinha uma situação bem humilde mesmo, mas ele depois construiu teve uma empresa de terraplanagem. Alguém viu o testemunho? O homem se tornou uma potência, quer dizer, uma testemunha, uma coluna da casa de Deus. Deus pode dar muito mais. Você tem que dizer, Deus, a minha necessidade é essa. Verdade. É a pessoa que os anos está passando e está ficando para titio. Para vovô não vai ser, porque para ser vovô tem que ser papai, para ser vovó tem que ser mamãe. E o tempo está passando. Mas pastor Jaime, então você perdeu o tempo, mas tem ainda. O Senhor Deus tem, o que você tem que fazer é olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus. O outro é até mesmo a vida financeira. Não, mas eu já tenho certa idade, o que tem isso? Deus pode fazer de você uma potência. Eu conto aqui do pastor Francisco Cunha, que já é falecido, missionário que dá o testemunho. Esse homem se converteu já com uma certa idade, ele era da feitiçaria, negócio de ter rituais e tudo. E ele começou a frequentar a igreja e se converteu. Disse, missionário R.R. Soares, se eu fosse mais jovem eu seria um pregador. Disse, mas quem disse que você não pode ser um pregador? Meu irmãozinho, ele começou a acompanhar um missionário, foi fazendo um seminário com um missionário. Tinha uma igreja em Botafogo, no Rio de Janeiro, e na segunda-feira o pastor estava muito sobrecarregado, disse, eu tenho que ter um dia para descansar, para ficar em casa. Arruma uma pessoa para fazer segunda-feira o culto, deu para ele fazer. Logo, qual era a maior reunião da igreja? É de segunda-feira. Irmãozinho, no limite a Deus não. Ele supre todas as suas necessidades. Veja o primeiro livro da Bíblia, que eu vou te explicar isso aqui, Gênesis capítulo 11. Cuidado para você não se confundir. Como assim? Vamos ver. Gênesis 11, versículo 30. Esse detalhe é importante para nós. E Sarai, que depois se tornou Sara, foi o quê? Estéril e não tinha filhos. E a idade foi passando para ela, passando que no capítulo 16 diz assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
fala, o raciocínio falso leva a pessoa à atitude errada. Ela está dizendo, o Senhor me tem impedido de gerar. Deus não impede ninguém de gerar, mas ela achava que era. E diz assim, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Abrão, eu não estou conseguindo engravidar. Você diz que Deus deu uma promessa que você seria pai de muitas nações. Você seria pai de uma grande nação. É verdade, é só você ler o capítulo 15. Que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu, do que os grãos de areia da praia. É verdade, leia o capítulo 15. Quando ele recebe essa proposta, isso aí é de Deus. Ele aceitou o plano dela. Vamos ter o quê? Com ela? Filhos, no plural. Diz, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, engravidou, e vendo ela que engravidara, concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Começou a desdenhar, a barriguinha começou a crescer, se eu que vou dar filho para ele. E então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Quer dizer, lá entrou uma discórdia. Aí no capítulo ainda 16, versículo 16, e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Tudo bem. Aí, capítulo 17, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Aí o plano. Teve um filho, vai ter um filho de 20 em 20 anos? Só tiveram um. Por quê? Porque a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito. E ele achou, olha, não é nada demais, isso é uma cultura da região deles. Eu sempre digo que o Abraão, o neto o Jacó, neto do Abrão, ele teve simplesmente 4 mulheres. Casou com uma, enganado, aí casou com a que ele queria, mas não abandonou a outra não. Ficou com as 2. E as 2 tinham servas, que era uma mulher chamada Zilpa, que era serva da Lia, e a Bila, que era serva da Raquel. Teve filho com as 4. As 4. Era uma coisa comum, quer dizer, mas não era de Deus aquilo. Quer dizer, para a cultura deles, nossa não. A nossa cultura é bíblica, Novo Testamento, marido de uma só mulher, mulher de um só homem, até nos pensamentos, tá? Se outra pessoa tentar no seu pensamento, você vai perder a salvação, irmão. Não brinca com a salvação, não. Não brinca com a eternidade. A Bíblia diz, logo o Senhor te pedir a tua alma. Está aqui o homem que está sendo sepultado, homem de Deus, mulher de Deus, corpo está aqui, o Espírito está no Senhor. Não dá nada, irmão. Deus há de julgar os pensamentos, as intenções do coração. Meu irmãozinho, você tem que ser marido de uma só mulher até nos seus pensamentos, até nos seus sonhos, até nos seus desejos. Não tem que casar, não é você casar com uma mulher e ficar pensando na Mulher Maravilha. Você vai para o inferno. Não é verdade, senhora? Não fica pensando no herói. No seu herói é seu marido, entende? Isso aí é coisa muito séria, que as pessoas às vezes brincam achando que não, Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Então Abrão saiu, 99 anos, acabou o plano de Sara. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E diz, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho erro. Ele não conhecia esse Deus. Abrão, você não me conhece. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não mudei, eu não perdi as minhas forças, eu não perdi o poder, eu disse que você seria pai, e eu conheço a tua mulher. Deus vai falar, se você continuar lendo, você verá lá na frente, no versículo 15, disse Deus mais a Abraão, a Sarai tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. Mas agora, se com 85 anos já era difícil, agora imagine com 99. Quer dizer, que foi pai com 100. Se com 86 ele foi pai do Ismael, era difícil, ele conseguiu, imagine com 100. Não há impossível para Deus. Prossigamos e conheçamos o Senhor. O que eu estou falando, meu irmãozinho? Tem que ficar atento ao que Deus está dizendo a você. Não é tarde, não é tarde. Deus quer levantar você, fazer de você uma bênção, você vai ser uma bênção para a sua família ainda. Talvez o tempo passou, talvez você perdeu o tempo. Perdeu? Tem gente que perdeu. Tem gente que está perdendo o tempo da juventude dele, da mocidade, meu irmãozinho.
30 anos é que dizem aí que depois dos 30, você sabia que eles dizem que depois dos 30 nós começamos a envelhecer, então eu estou velho mesmo, hein? É verdade que depois dos 30 começa o processo do envelhecimento já. Né? Agora estou vendo. Não, é claro, são setores, partes do ser humano. E tem gente perdendo tempo. A garotada hoje está pensando muito em casar, está pensando em 40, não, tem não sei o quê, primeiro tem que ter nada, tem que ter fé primeiro. Claro, tem que ter uma mulher para casar, o homem, né? E a mulher tem que ter um homem para casar na mesma fé. E as pessoas às vezes se perdem. Mas Deus está dizendo numa tarde para ele, agora que veio bonito, diz assim, anda em minha presença e ser perfeito. O que é isso? O teu plano não foi perfeito. Qual era o plano de Sara com Abrão e Sarai? Ter o que? Filhos pela serva, mas acabou. Só começou um filho e não foi à frente, que não era de Deus. Porque não é de Deus, não vai prosperar, mas se é de Deus, prospera. E operando Deus, ninguém impedirá. Prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está dizendo para nós, vamos pegar isso aqui para não perder, lá no Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e a ele nos virá, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Olha o que Deus faz. Deus pode fazer mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, porque Ele é Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O homem foi para ser curado, tinha um perdão. Você veio para ser curado, Deus quer prosperar você também. Quer fazer de você coluna da casa dele. Deus quer lhe dar um filho mais do que um filho, quer dar para você depois um provedor, um filho que depois vai te sustentar. Verdade? Eu conto da minha mãe teve 7 filhos. Quando ela tinha 5 filhos, não pensava em ter mais. Ela teve primeiro, tem gente que desiste, né? Primeiro ela teve uma filha, menina. Depois nasceu outra, menina. Depois nasceu mais, uma menina. Tem gente que encerra, não, só vai ficar com menina. Aí veio o quarto, o menino, José. Depois veio outra, menina. E tem gente que diz que quando menino é criado com muita menina, fica meio feminino, né? Meu irmão nunca foi, pelo contrário, deu trabalho ao contrário, né? Ficou 4 meninos e um menino. Depois nasceu eu. Euzinho nasci lá, depois fui o 6º. E minha mãe não pensava mais de maneira alguma, entenda bem, de ter filho. Aí engravidou do 7º, mas não queria. Tentou tirar e tudo, né? Porque ele não queria de maneira alguma. Bem, vingou, glória a Deus. Já contei esse testemunho. Hoje minha mãe, a idade foi passando, passa para todo mundo, né? Hoje a minha mãe mora com o 6º, que sou eu, e quem banca é o 7º. Irmãozinho, Deus quer abençoar você ainda. Não é só te dar um filho, não, te dar um provedor lá na frente. Olha como é que Deus é sábio. Olha o que Deus faz com a gente, que a gente nem pensa o que Deus vai fazer conosco, entendeu? Olha como é que Deus quer fazer com você, Ele não quer te dar apenas um filho, não. Ele quer te dar um provedor mais tarde. A Bíblia diz que benditos são os frutos do nosso ventre. Mas não é só bendito, não. Nós vamos ganhar bens no fruto do nosso ventre. Leia Deuteronômio 28. Fica com esse recado aí que eu já falei, mas tem uma outra segunda parte. Deus quer te dar mais do que você está pedindo ou pensando, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não limite Deus na sua vida. Prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra.